Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para que possamos aprender dos Teus ensinos através da luz da doutrina espírita. Queremos estarmos sentados agora numa posição confortável em nossas cadeiras, relaxando o nosso corpo, porque sabemos que desde o momento que entramos por aquele portãozinho ali na frente, os nossos amigos espirituais já estão observando e fazendo tratamento em cada um de nós. E para que isso possa ser bem aproveitado, precisamos estar tranquilos e serenos, prestando atenção no nosso batimento cardíaco, na nossa corrente sanguínea, no nosso sistema respiratório, em toda a nossa parte nervosa, central, periférica e neurovegetativa, harmonizando todos os nossos órgãos que trabalham perfeitamente, mesmo se a gente não vê nenhum comando, eles estão trabalhando nessa casa emprestada por Deus para o nosso progresso, que é o nosso corpo físico, morada do nosso espírito. Agradecemos ao nosso mentor individual, esse anjo da guarda querido. Agradecemos aos benfeitores espirituais dessa casa de oração, todas as equipes de higienização, de limpeza e segurança, que trabalham desde amanhã preparando todo esse ambiente, que aqui só possa permanecer o que foi programado por Jesus. Estamos numa cúpula que se inicia no teto, descendo pelas paredes, fechando hermeticamente no subsolo. E assim, queremos agradecer aos apóstolos do Cristo, que nos trouxeram os primeiros ensinos, que nos trouxeram o Evangelho de amor do nosso Mestre Jesus. Queremos ir até Maria de Nazaré, pedindo mais uma vez que possa dulcificar os nossos corações, nos dando força para passarmos as atribuições da vida, que também fazem parte do nosso crescimento, para a nossa evolução, sempre para frente e para o alto. Junto de Ti, Mãe, queremos que nos leve até Seu Filho, Jesus de Nazaré, onde mais uma vez nos encontramos com o Mestre. Ele nos olha, sabe do nosso potencial e nos abraça, nos envolvendo em Seu amor, pois sabe do nosso esforço. Agradecemos, Mestre, por esse envolvimento carinhoso e queremos, Mestre, que nos leve até Deus, nosso Pai, Criador de tudo e de todos, fonte eterna de amor e de luz, onde mais uma vez, do fundo dos nossos corações, queremos agradecer com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida que perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus.
Hoje, então, nós temos aqui o nosso querido Luiz Antônio. Seja bem-vindo. E, como sempre, a espiritualidade te envolva na tua amor que você tem em passar os ensinos para nós. Seja bem-vindo. Obrigado, Luiz. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. A doutrina espírita tem sua trilogia: na ciência, na filosofia e na religião. A religião é a parte que abraçou a caridade, o amor ao próximo, a vivência cristã nos relacionamentos. A filosofia é a parte em que nós perguntamos, sofismamos, perguntamos, indagamos, pesquisamos, procuramos, para nos tornarmos uma pessoa melhor. Como está a resposta quando perguntado como se conhece um bom espírita? A pergunta foi pela sua transformação moral e pelos esforços que ele emprega em se ver livre das suas más tendências. Algumas religiões pregam que o ser humano tem que atingir a santidade numa única existência para poder ganhar o céu. A doutrina espírita diz que ao desencarnar nós devemos estar melhor do que chegamos, para que tenhamos aproveitado a nossa existência, a nossa reencarnação. O tema de hoje não está relacionado propriamente nem à religião e nem à filosofia. Quando me foi repassado o tema a ser trabalhado, quando a área doutrinária da casa me pediu que eu desenvolvesse esse tema, eu, obviamente, que agradeci a oportunidade por causa da necessidade da pesquisa. Isso nos faz crescer um pouco, mas ao mesmo tempo nós sabemos que muitos daqueles que aqui vêm em busca de consolo, de palavras consoladoras, e nessa noite nós trazemos esclarecimentos à luz da ciência espírita. A palavra perispírito vem do grego peri, em torno. Por exemplo, quando a gente fala periferia da cidade, em torno da cidade. Essa palavra vem do grego, quer dizer em torno, e a sequência vem do latim, spiritus, que quer dizer alma, espírito e assim por diante. Então, perispírito é justamente em torno do espírito, aquilo que existe em torno do espírito. Pela imagem projetada, para verificar que nós temos um corpo físico, o perispírito, quando esse corpo físico volta à Terra, que tomba, que termina o fluido magnético que nós temos, e aí nós voltamos ao solo, saiu do pó para voltará. O que sobra é exatamente o perispírito, que é a veste do espírito. O corpo era a veste do perispírito. Morre o corpo, que é matéria densa, e fica o perispírito e o espírito. Aqui vai uma observação que eu acho interessante. Normalmente os médiuns, e nós costumamos ouvir isso com frequência até de médiuns de um quilate, de um Divaldo Pereira Franco, ele diz assim: vi
entrar no espírito. Na verdade, nós não vemos espíritos. Temos aqui médiuns videntes que têm essa faculdade da vidência, mas eles também não veem espíritos. Porque o espírito é a centelha divina que está em nós. Na verdade, o que ele vê é o perispírito que está revestindo o espírito. A existência do perispírito vem de muitas épocas. Os egípcios já chamavam de Ka, os gregos de corpo etéreo, a cabala judaica chama de Ruach, como a Rupa pelos budistas, Ki pelos chineses e assim por diante. Os ocultistas gostam muito de chamar de corpo astral, os neognósticos chamam de aerossoma, os filósofos, cientistas, como Leibniz, por exemplo, usavam o termo corpo fluídico, um inglês muito conhecido, Cador, ele chamava de mediador plástico, e um grande estudioso da ciência espírita, que é respeitado por todos no meio espírita, chamado Hernando Guimarães Andrade, chamava de MOB, modelo organizador biológico. André Luiz eu trouxe duas observações que ele faz sobre o perispírito, mas na verdade é muito mais outras colocações na extensa obra doutrinária que nós temos, mas em mecanismos da mediunidade, André Luiz chama o perispírito de psicossoma, por isso o nome psicossomático, né? Que o termo médico que a medicina usa é doenças psicossomáticas, aquela que vai somatizando no corpo físico, mas que eu fui colocando no perispírito que somatizou no corpo físico e fiquei doente, por isso as doenças psicossomáticas. Mas André Luiz, lá em Evolução em Dois Mundos e no livro Nosso Lar, ele chama de corpo espiritual, que é compatível mais ou menos com o que Paulo de Tarso diz lá na Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia de contexto universal, em 1 Coríntios, quando ele diz assim: semeado o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, nascido o corpo físico, ao deixar o corpo físico, sobra o corpo espiritual. É o que está na Bíblia, colocado por Paulo de Tarso. Leon Denis, o inesquecível Leon Denis, um poeta extraordinário, quando fala das belezas do mundo espiritual, quando a gente vê o prefácio do livro Après la mort, ou seja, depois da morte, vê toda a beleza que Leon Denis trata de tudo isso. Lá ele diz que o homem possui dois corpos, um de matéria grosseira, que põe ele em relação ao corpo, ao mundo físico, e outro fluídico, por meio do qual a gente entra em contato com o mundo invisível, que está lá na edição da Febre, do livro já citado. Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos, ali na introdução, no item 6, sobre o perispírito, ele coloca o corpo ser material análogo aos animais, animado pelo mesmo princípio vital. Ou seja, os animais também possuem a sua realidade da mesma ordem. A alma, o ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. Aí já passa a ser aqueles que possuem alma, no caso somos nós, o ser imaterial, o espírito encarnado no corpo, que quando deixa o corpo ele continua, é o perispírito. E o terceiro item que ele coloca lá, o laço que une a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. A matéria está aqui, o espírito está aqui, o intermediário é o perispírito. No mesmo Livro dos Espíritos, ele complementa dizendo: o laço perispírito que une o corpo ao espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. Nem é material, nem é totalmente espiritual. Semimaterial, como é a mediunidade, por exemplo, que também é semimaterial.
A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro, que é o corpo. Morremos, o corpo se foi. O espírito conserva o segundo, que é o perispírito, que constitui para ele um corpo etéreo. Deixa que o teu corpo físico passe ao teu corpo etéreo. Invisível para nós no estado normal. Né? Ou seja, apenas aqueles que possuem o dom da vidência que podem ver. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido por um envoltório que por comparação se pode chamar de perispírito. Questão 93 do Livro dos Espíritos. E eu trouxe aqui um desenho para melhor entender o que Allan Kardec acabou de falar. Nós temos aqui um fruto, né? A casca é o corpo físico, o perisperma está aqui, é o envoltório da semente, que é o espírito. Para nós é a mesma realidade, né? A casca é o corpo, o perisperma seria o perispírito, e depois o espírito em si, que é a centelha divina. Eu vou correr um pouco, a razão do tempo nosso, um assunto tão extenso, né? O perispírito é como fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Tudo que eu penso, quem transmite é o perispírito. Desempenha grande papel na economia orgânica, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Ou seja, quanto mais eu seja regrado na minha forma de viver, mais o meu perispírito se torna saudável. Né? Quanto mais eu seja desregrado, mais ele é contaminado. Isso está no Livro dos Médiuns, no capítulo 1, item 54. E em obras póstumas, outra obra da doutrina espírita, nós vemos lá. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito transmite, o espírito, que é o ser sensível e inteligente, recebe, quando é de fora para dentro. Quando o ato é de iniciativa do espírito, ou seja, de dentro para fora, pode-se dizer que o espírito quer, deseja, o perispírito transmite e o corpo executa aquilo. Então, uma pessoa que age por instinto é próprio do espírito dele, não evoluiu nesse sentido. Quando ele age por instinto, joga para o perispírito. O corpo vai lá e não tapa, ou seja, qualquer coisa nesse sentido. Tá? Então, desenvolver em nós o espírito é fundamental para termos um perispírito saudável. Tá? Em A Gênese, no capítulo 14, nós lemos lá: a constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que povoam a terra ou o espaço que a circunda. Mais para frente eu vou, se o tempo nos permitir, eu vou fazer uma observação em relação a isso, mas só para dar um exemplo prático. A primeira vez que Emmanuel aparece para Chico, ele aparece como padre, com uma cruz nas costas, toda brilhante. Todos nós já lemos essa história, né? Mais tarde ele aparecia como senador por brilhantes. Essa plasticidade de trabalho com o perispírito depende da evolução do espírito, né? Quando Jesus Gonçalves apareceu pela primeira vez a Divaldo, Divaldo ajoelhou e pediu ajuda à espiritualidade, porque achou que ele era um obsessor. O espírito de Jesus Gonçalves foi Alarico I, Alarico II, eu não vou ficar aqui contando, porque não é filosófica a palestra hoje, é científica, para não perder o foco. Então apareceu, e Jesus, por pensamento, se conecta ao pensamento de Divaldo e diz assim: eu não sou seu obsessor, eu sou seu irmão. E o Divaldo inventa de pensar: que espécie de irmão que eu tenho, apesar de estar orando. Ele captou o pensamento de Divaldo e devolveu para Divaldo de novo. Aí conta Divaldo: eu venho aqui te convidar para ser do sanatório de Piratiuí para ir lá atender os nossos irmãos com rancenismo. Antigamente se falava leprosa. Com rancenismo. E o Divaldo bate na madeira e diz: capaz que eu vou para lá. Então o Jesus Gonçalves disse para ele: eu venho fazer um convite, ou você vai para lá, ou você vai para lá. O que você prefere? Não, prefiro ir lá, para lá não quero. E aí foi quando ele começou a visitar o sanatório de Piratiuí. Então, quando o Divaldo começou a prestar atenção no gesto, ele começou a conversar, todos aqueles buracos que tinha no perispírito dele, que a Hansen, o mal de Hansen tinha causado, que estava aquele vazio, transformou-se em luz à frente de Divaldo.
Isso tudo é o perispírito que faz. Só para concluir mais um exemplo rapidinho, depois eu desconto no final, mas só para concluir rapidinho, lá no livro Voltei, quando estão todos os espíritos lá, junto com o Frederico Figo, o Dr. José de Menezes, esperando chegar o convidado que estava vindo, vem então aquele espírito e eles veem sol clarão, e de repente ele começa a tomar forma, era Bittencourt Sampaio, que não estava vivendo no orbe planetário nosso, ele estava num outro orbe. Ao adentrar o nosso orbe, ele teve que trabalhar o seu perispírito para pegar aquilo que está no nosso fluido cósmico universal da Terra, e aí então ele fazer a aparição dele, porque onde ele estava não era o mesmo componente do perispírito do fluido cósmico universal do planeta Terra, que é mais atrasado. Isso é doutrina espírita na sua área científica. Lá em Obras Póstumas, Kardec fala sobre manifestação dos espíritos, no item 9, e ele diz assim: é mais ou menos etéreo, segundo os mundos e o grau de depuração de cada espírito. Aquilo que a gente acabou de falar. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito mais da matéria bruta. Então, quanto mais nós somos pesados e deixamos o corpo, mais pesados nós continuamos, apesar de estar com o perispírito, porque não desenvolvemos o nosso perispírito. Nos mundos superiores, isso está no Livro dos Espíritos, questão 8.6, Kardec diz: nos mundos superiores esclarece os espíritos que esse inventório se torna tão etéreo para vós, que é como se não existisse. Tal é o estado dos espíritos puros. Isso quer dizer que um espírito pode aparecer para mim aqui e outro aqui. Eu, se for médium vidente, posso ver os dois espíritos, mas um não pode ver o outro, porque estão em estágios diferentes de evolução. Vamos pegar o exemplo disso? Quando o irmão de Chico desencarna, que fica mal no mundo espiritual, e vem pedir ajuda a Chico, o Chico começa a conversar com o irmão dele, o José, e o Emmanuel do lado. O José não viu o Emmanuel. Então José pedindo ajuda para o Chico, e o Chico falava: nosso querido Emmanuel está aqui do lado, está me dizendo, e passava para o José, porque o José não podia ver o Emmanuel. Porque são estágios diferentes de evolução que nós temos. Nas almas superiores, essa substância que as envolve pode apresentar admiráveis características de tenuidade e luminosidade, enquanto que nas mentes primitivas, olha que interessante, semelhante vestidura se caracteriza pela feição pastosa, verdadeira continuação do mundo físico, ainda animalizado ou enfermiço. Os umbrais, por exemplo, como nós vemos no livro Nosso Lar, explica muito bem isso. Isso que eu acabei de falar está no livro Roteiro, na página 32. Indo à frente, no livro Roteiro ainda, Emmanuel coloca: o perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria. Desencarnei, o meu perispírito vai dizer para onde eu vou. Posso ir para regiões umbralinas ou posso ser elevado às alturas. Depende de que grau esteja o meu perispírito, né? E há um livro de Sheila Strander e Lynn Schroeder que fala a respeito de experiências feitas pelos cientistas sobre o perispírito, que eles dão outro nome. Na Universidade de Campinas, por exemplo, que é estudado, na Unicamp, ele chama de corpo bioplasmático. E nesse livro que eu estou citando aqui, diz assim: nos últimos anos, inúmeros cientistas de muitos países têm pressuposto a existência de uma espécie de matriz. Quando eu fiz biopsicologia, do qual sou formado, a minha professora, que é uma americana, a doutora Susan Anders, mestrado e doutorado na Universidade de Harvard, que eu tive a felicidade de conviver com ela por 3 anos e meio,
ela dizia para nós, espírita nem sonhar não era, ela era budista, mas ela dizia, não é só o corpo físico, as plantas e as folhas têm uma matriz, como o corpo físico tem. E aí ela ia mostrando, através de vídeos que ela tinha na universidade, uma folha dessa planta, daquela, ela ia dissecando, e no fim ficava a mesma matriz. Cada folha tinha uma forma diferente por causa do corpo perispirítico de cada planta. Mas o modelo organizador era o mesmo. Né? E o nosso, Deus saiu de lá e para lá que estão voltando, mas demora um pouco. Então, voltando na sequência, diz assim, outros cientistas tomando de um globo de protoplasma, isso é muito interessante, outros cientistas tomando de um globo de protoplasma que deveria crescer no braço de um animal fetal, o colocaram no lugar da perna, daí nasceu uma perna e não um braço, o que supõe mais uma vez um campo organizador, né? Isso no animal. Indo em frente, funções do perispírito. Ele é instrumental por quê? Porque a função primordial do perispírito é servir de instrumento para a alma, em sua interação com o mundo físico e o mundo espiritual. Ele é um instrumento para o espírito. O espírito utiliza do perispírito para poder utilizá-lo, né? Dependendo do grau de evolução, molda o perispírito como o espírito desejar. Individualizadora. Serve a sua individualização e identificação. Características evolutivas, segura a continuidade da vida psíquica nas diferentes existências. Quando nós lemos, por exemplo, a história de Satya Sai Baba, que conviveu entre nós na Índia, que nunca escreveu um livro, mas quando tinha menos pessoas assistindo a sua palestra, tinha 4.000 pessoas, mas era comum ter 200.000 pessoas ouvindo a pregação dele. Satya Sai Baba, que viveu até recentemente na Índia, Satya Sai Baba, ele tinha essa capacidade de trabalhar o perispírito à frente das pessoas. Por exemplo, determinada vez, uma das devotas dele, porque lá tem esse processo do homem santo, tem os seus devotos, os chamados babas, né? Sri Anandamurti, por exemplo, que a Didi, que foi minha professora, é ligado a ele, mas Yogananda, todos esses grandes homens chamados homens santos da Índia. Então, uma dessas devotas pediu ajuda a Baba, e Baba foi lá e 2 filhos dela estavam com queimadura de terceiro grau. E ela pediu para ele salvar os filhos. Então ele entrou no quarto onde estavam os 2 deitados e disse a todos que estavam lá, não entrem no quarto, a não ser quando os 2 meninos saírem. E os meninos praticamente mortos, com queimadura. Ele foi lá, entrou no quarto e daqui a pouco saem os meninos com a pele mais perfeita do que estava antes. Entraram no quarto, ele estava todo queimado de cima e embaixo. E aí ele disse, peguei o que eles tinham para mim, porque eu sei como trabalhar o meu campo espiritual, meu corpo espiritual, e recuperar esse processo. Então é um estudioso, porque dá muito de estudo Satya Sai Baba, mas vale a pena os irmãos pesquisarem sobre ele. Algumas outras funções do perispírito. Ela é organizadora, porque leva à formação de um novo corpo físico. Por exemplo, nós sabemos que os nossos irmãos queridos, irmãos suicidas, que tiram a própria vida, o perispírito fica lesado, reencarna, vem com as deficiências do corpo físico, do mal que fez ao perispírito, né? E aí, por quê? Porque ficou impresso lá no perispírito que ele fez, e aí vem com as lembranças. Divaldo diz que houve uma época na França em que ele se jogou no rio e teve uma morte baseada por afogamento. Nessa existência, quantos anos depois, ele ainda tem sequência desse ato cometido por ele. Diz que esse processo agora, por exemplo, de vez em quando ele tosse, aquele processo todo que ele está, ele diz que é a sequência
da Covid que veio ajudar ele a resgatar a bobagem que ele fez lá. Então veja como as coisas vão se interagindo, né? E no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala sobre os natimortos, aqueles que são expelidos e que nascem mortos, e diz assim: a ação perispirítica é decisiva na formação de corpo e por seu intermédio que a alma rege a sua encarnação. Então precisava passar por aquela situação, ligado com a mãe, que provavelmente também tinha os seus acertos, e aí, da mesma forma que sustenta o veículo físico desde a formação até o completo nascimento, conservando na vida adulta, surtamente delicado, complexo processo de renovação celular. Divaldo diz que quando o Chico reencarnou, os espíritos tiveram que fazer um acerto no perispírito dele, porque o corpo físico dele não estava conseguindo se conectar ao perispírito do Chico. Então veja, e se nós lermos A Caminho da Luz, lá diz que o nosso Cristo Jesus ficou 1000 anos preparando o seu corpo para poder aceitar um corpo físico da Terra. Imagina, gente. Tal grau de evolução, porque o espírito puro você não enxerga nem uma centelha e só, né? Como nós já citamos Hernani Guimarães Andrade, que ele coloca, né, que é capaz de atuar na matéria orgânica e provocar desenvolvimento biológico, a gente acabou de falar, nós vamos falar um pouco sobre a propriedade do perispírito. Eu vou pular aqui rapidinho. Todas essas situações são propriedades do perispírito. Eu trouxe algumas para a gente ver rapidinho. André Luiz diz assim: nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Tudo que eu penso coloca um peso no meu perispírito e, quando eu desencarno, eu vou para onde eu escolhi com os meus pensamentos. E Emmanuel diz assim: o perispírito obedece às leis da gravidade no plano em que se afisa. Ou seja, pode-se pesar o perispírito? Pode. Pode ser pesado. Algumas propriedades rapidinhas sobre o perispírito. Plasticidade. Responde pela forma que assume, a gente já fez algum comentário. Densidade varia de acordo com o estado dos mundos de indivíduo para indivíduo. A gente fez algum comentário. Ponderabilidade apresenta um peso possível de ser detectado, varia conforme a densidade. Por isso que a pessoa fala assim: está presa à terra, não subiu, né? Vamos fazer prece, vamos rezar missa para poder subir, que está preso na terra, por causa do perispírito. Luminosidade tem relação direta com a evolução moral do espírito. E quando a gente fala evolução moral, a gente está pensando uma série de coisas ligadas à sexualidade, que faz parte. Mas o contexto para o espiritismo de evolução moral é muito mais que isso. Por exemplo, quando Frederico Figner ele desencarna, que ele chega no mundo espiritual, ele observa que todo mundo tem luz, tem luminosidade, mas ele não tem. E aí ele pergunta para o doutor Bezerra de Menezes: por que eu não tenho luminosidade? Eu vejo o doutor Bezerra chegar, está expandindo energia, o outro chega, outro, e eu aqui, nessa opacidade aqui. Então dizem a ele que ele foi um homem íntegro, honesto, ordeiro, mas muito duro com as pessoas. Ele não desenvolveu afeto, não criou simpatias para que ele pudesse ir expandindo isso. E aí então começa o trabalho no mundo espiritual, um homem que tinha sido presidente da Federação Espírita Brasileira e desenvolveu, mas faltava essa parte do moral. Penetrabilidade permite ao espírito condições mentais de atravessar qualquer barreira. Por isso que nós vemos o Divaldo, Raul, qualquer um deles chegar e dizer assim: eu estava quando eu vi adentrar o espírito, passou pela parede. A penetrabilidade. Visibilidade, invisível aos olhos físicos, exceção, os videntes. Tangibilidade, pelo espírito pode tornar-se material tangível, fenômeno de materialização. Nós temos muitos médiuns, extraordinários médiuns de materialização. Peixotinho, o Espírito Grosso, o Ranieri, todos que têm livros de materializações luminosas sobre isso.
Mas todos esses espíritos, eles simplesmente se tornavam visíveis, materializavam pelo espírito, a ponto das pessoas tocarem em tudo. Há inclusive um caso escrito lá nesse livro que eu acabei de citar, que uma das pessoas que estavam presentes, tal a beleza do espírito, ele sentiu tão, que ele deu um abraço, e aí mexeu com o perispírito também. Aí tiveram que fazer nova reunião, fazer uma vibração violenta, no bom sentido, para que toda essa fusão de energia recuperasse o perispírito do médico que foi lesado. Está lá no livro, para quem tiver interesse. Sensibilidade global, capacidade de transmitir sensações, sentimentos e emoções do espírito, inclusive à distância. Eu vi uma pesquisa de Walden que pergunta para ele como é que Joana controla todas essas pessoas. Que uma vez o Valdo teve a oportunidade de me dizer, pessoalmente, no Teatro Guaíra em Curitiba, me chamou assim do lado e falou para mim assim, Joana falou que ela tem 10 mil tutelados e que você faz parte desses 10 mil tutelados que ela possui. Aquilo para mim foi, meu Jesus, se aumenta a responsabilidade de um monte, né? De vez em quando eu olho, Joana, como é que tá? Porque todos nós temos um vínculo com alguns desses espíritos. A gente acha que não, mas todos nós temos. Então, essa realidade, dessa sensibilidade, perguntaram ao Divaldo, como é que Joana controla tudo isso? Aliás, falando rapidinho, eu estava muito cansado, estava vindo de Santa Catarina e resolvi descansar. E senti uma vontade enorme de levantar e caminhar. Eu levantei, fui caminhar em frente ao Teatro Guaíra em Curitiba, ali em frente à universidade, e vi uma fila. Quando eu vi a fila, eu falei, nossa, o que será que tem no teatro? Eu cheguei, era uma palestra de volta que eu não sabia. Então, o Zoca, uma amiga nossa de Ponta Grossa, que a Lourdinha aqui conhece, por sinal, disse assim, ô Luiz, como vai? Tudo bem? Veio assistir o Divaldo. Eu falei, mas eu não estou nem sabendo, o Divaldo aqui está. E aí, quando eu cheguei no Divaldo, o Divaldo me falou, deu trabalho para tirar você de lá, né? Mas Joana está dizendo, que bom que você veio. Então, essas histórias para dizer que eles estão vinculados a nós. Todos nós temos esses vínculos, eles cuidam de nós quando a gente procura andar no grupo. E às vezes eles tentam, mas a gente não está lá deles, aí não dá para eles ajudar a gente, né? Estou dizendo isso porque eu já passei por fases onde eles tentaram e eu fui para onde não devia. Então, sensibilidade magnética pode absorver, assimilar e transmitir energia espiritual que capta ou recebe, ou seja, o perispírito que vai receber o passe. Daqui a pouco você vai sair daqui, sentar lá naquela sala, o médium vai estender a mão e vai dar o passe em você. Quem é que vai receber essas energias do passe? O perispírito. E depois vai transmitir ao corpo físico, né? E vai acalmar teu espírito, se essa for a necessidade. Então essa sensibilidade faz parte também do perispírito. Expansibilidade pode expandir-se, ampliando o seu campo de sensibilidade. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Para encerrar o nosso comentário dessa noite rapidinho, nessa área, mas já termino. Ação dos espíritos sobre os fluidos. Eles agem com o pensamento e a vontade. Você está ali sentado para tomar o passe. Eles agem com o pensamento e com a vontade de servir e de ajudar. O tipo do pensamento e sentimento do espírito determina a qualidade dos seus fluidos. O médium precisa estar concentradíssimo para poder transmitir os fluidos, e aquele que está ali sentado não dá para, nem vou dar sugestão aqui, porque senão na hora vai ser influenciado, e eu não quero influenciar do lado mal, né? Ruim. Mas quando você estiver sentado lá, mantenha sempre a sua vibração em algo bom. Faça uma prece, pense numa praia linda, deserta, onde você já teve, pense na natureza, ajude os espíritos, porque o seu pensamento elevado ajuda para que você possa ser beneficiado durante o passe. O perispírito absorve com facilidade os fluidos porque tem idêntica natureza, ou seja, o médium equilibrado e saudável transmite, você também está vibrando na mesma frequência, os dois são as mesmas vibrações, e aí você é beneficiado, né? Para concluir, Allan Kardec diz, eu não vou ler para não tomar o tempo, mas está lá na Revista Espírita, no 1858, na página 149, ele diz que o magnetismo preparou o caminho do espiritismo. Se a gente for estudar a história do magnetismo,
nós vamos ver, por exemplo, que quem começou com o magnetismo foi Franz Anton Mesmer, que lá do país dele ele foi expulso, veio para a França. Lá na França ele criou uma espécie de tina, que ele enchia de água, botava ali malhas de ferro com pontiagudas. As mulheres da sociedade da época, era na moda, sentavam e pegavam naquelas malhas de ferro, e como elas estavam magnetizadas, elas sentiam. Havia, inclusive, um grande médico dessa área, chamado Marquês de Pessaguir, escreve Pessegur, mas pronuncia Pesseguir, que ele magnetizava árvores em Campos Elíseos, no Campos Elíseos, onde as pessoas abraçavam essas árvores e eram beneficiadas. Tudo isso faz parte da pesquisa da ciência, da doutrina espírita. Está fácil de nós irmos até lá. Mas ele diz que o magnetismo preparou o caminho para o espiritismo e diz, inclusive lá no meio, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Por isso o passe que vem dessa realidade. Na questão 555 do Livro do Espírito, nós vemos lá que o fluido magnético é a mesma coisa que o fluido vital, que magnetizador é aquele que, manipulando os fluidos magnéticos, produz efeitos mais ou menos patentes, o médium, por exemplo. O fluido magnético age como agente químico, modificando o estado molecular dos corpos, ou seja, o perispírito recebe esses influxos e aí altera a molécula do corpo, que pode se curar dependendo da fé de quem recebe. Está lá. E aí, para concluir, nós temos aqui um penúltimo slide sobre as pessoas que têm o dom de curar. Diz assim: a força magnética pode chegar até aí quando secundado pela pureza de sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem, porque os bons espíritos lhe vêm ao auxílio. Então o médium está com muita vontade de ajudar. Ele está vibrando que a energia dele seja utilizada, porque a energia do médium vai junto, para quem não sabe. E aí, nesse processo, por isso que ele precisa estar bem de saúde, bem de pensamentos. De volta que tem dia que ele não dá passe, você imagina que você não dá passe, imagina como é que é o processo. E lá no Livro dos Médiuns, na página 193 e 177, diz assim: dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque, pelo olhar ou por um gesto, sem o socorro de nenhuma medicação. Dir-se-á que isso não é outra coisa senão o magnetismo. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns a possuem sem nunca terem ouvido falar em magnetismo. Eu já tive a oportunidade de comentar aqui, e é difícil a gente respeitar o horário, que vai vindo as informações e pedindo para a gente passar, e você passa, né? E estoura um pouco o horário, aí sai da disciplina. Mas eu de volta eu conto a história, vocês já ouviram falar, da mulher que secou a planta porque achou bonita a flor dele. E ele foi atrás, educou o pensamento dessa mulher, eles estão a melhor passista da mansão do caminho. Ou seja, mudou o magnetismo, porque ela tinha magnetismo curador que ela usava para matar, era matador. Livro dos Médiuns, página 208. Médiuns curadores, os que têm poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos e pela prece. Porém, pelo outro, esse magnetismo pode curar o outro. Livro dos Médiuns, página 194. A potência magnética reside no homem, mas é aumentada pela ação dos espíritos que chamam em sua ajuda. A pessoa pergunta assim: mas o espírito não podia fazer sozinho? Pode. Então por que ele usa nós? Porque estamos aqui para evoluir, para se doar, para fazer caridade, por amor próximo. É a chance nossa, né? É sempre. Esse foi o último slide. Desculpa eu ter estourado porque o tempo. Diz que aquele que é educado não perde, porque estourou. Mas é que o assunto é muito interessante e dá gosto de comentar. E Deus nos abençoe e enrola todos nós sempre em muita paz.